Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Breno e hoje eu irei dar entrada na entrevista com o grandíssimo Leomar. Leomar, que foi jogador da seleção brasileira, do Botafogo, do Sport, Atlético Paranaense e Náutico, times muito tradicionais do nosso Brasil. A entrevista foi feita por mim, Rafael e Mikael, que você já conhece pelo primeiro episódio, e também estaremos com nossos queridos amigos Raul e Miguel. Então é isso, vamos para a entrevista. Falou! Você que nasceu na década de 70, você viu muitas equipes renomadas, jogadores renomados, entre as décadas de 70 a 80, ao finalzinho de 80, na verdade, e o começo de 90, onde você começou sua carreira no Atlético. Nesse período, você se inspirou em alguma equipe ou jogador para fazer um estilo de jogo próprio como volante? Posso citar algumas equipes como o Inter, o São Paulo, o início de São Paulo, o Vasco, o Flamengo, aqui no Nordeste, o Bahia, o Sport, e também tendo equipes, seleções como a Holanda, o próprio Brasil, a Itália, também tendo jogadores especialmente bons na época, como o Johan Cruyff, o finalzinho da era do Pelé, também pegando um começo, a metade da carreira de George Best, Zico no Brasil, e entre outros jogadores que fizeram fama aqui no Brasil na década de 70, 80, no Brasil não, no mundo. Você se inspirou em algum desses jogadores ou algum time para construir um estilo de jogo? Então, na verdade é sempre aqui no Brasil, né? Me espelhava muito no estilo de jogar do Inter, do Grêmio, né? Do próprio Flamengo, que você falou de São Paulo. Né? Então a gente procura estar atento ali, né? Não esqueça do título do Flamengo de 82 para 83, né? Eu era pequeno ainda que acompanhava. E dali para frente também seleção brasileira, né? Outras seleções, uma seleção brasileira também de 82, né? Que acabou não ganhando o título, mas era uma seleção assim de várias estrelas, né? E acabou não dando certo e não ganhando. Mas me espelhava assim sempre no Falcão, do Inter, né? No Sócrates, o próprio Zico, né? Não era muito a minha função de meio atacante, né? Mas gostava do estilo dele de jogar. E o Júnior do Flamengo, né? Então essas equipes aí, esses atletas. Como começou sua ligação com o futebol? Como você hoje é ligado ao futebol? E também, como foi sua infância? Você focava nos estudos ou focava só no futebol? É, E é isso, Leomar. Eu agradeço a oportunidade que você está dando a gente. E essas são as minhas três perguntas. E muito obrigado por você ter disponibilizado um tempinho para falar com a gente. E é isso. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço, né? Mas é sempre assim, né? Você começa a jogar no colégio, né? Você começa a jogar futsal, aí daqui a pouco você vai para a escolinha de futebol de campo. Então a minha trajetória foi essa. Não foi muito fácil, né? Era de uma família humilde, né? E aí a distância era grande, 15 quilômetros de ida e volta para vir treinar, para estudar, né? Morava no interior e vinha para a cidade, mas sempre focando nos estudos, né? E depois no futebol, né? Eu só terminei o segundo grau, depois me foquei dentro do futebol, né? Então segui minha carreira aí e fui até onde pude. Olá, Leomar, Breno do podcast Na Marca da Cal. Como sabemos, você é um jogador que já passou por vários clubes tradicionais do futebol brasileiro, como o Sport Botafogo e Atlético Paranaense.
Em 1995, você conquistou a Série B pelo Atlético Paranaense e no ano seguinte foi para o Sport. Como foi essa chegada no clube? O que lhe motivou a ir para o Sport? Então, aqui no Atlético eu conquistei o título e depois não fui valorizado, né? A gente teve uma discussão aí sobre salário para o ano seguinte, não me valorizaram e daí acabei não ficando, né? E como o Hélio dos Anjos já tinha treinado em 94 o Atlético Paranaense e em 96 ele estava no Sport de Recife, então acabei entrando em contato com o pessoal de lá, com o Hélio dos Anjos, e ele que na verdade pediu a minha transferência para lá. E acabei indo para lá e acabei ficando, gostando do clube, gostando da torcida e de todos que fazem parte dessa nação rubro-negra aí. Como foi para você jogar a final do Campeonato Pernambucano 2000, jogo no qual um dos melhores times do esporte, da história do esporte, com uma campanha invicta, ganhou do Santa Cruz por 3-2 na Ilha do Retiro? É aquilo que eu falo sempre, né? Clássico, né? Você não quer perder de jeito nenhum, né? E se falando de Santa Cruz, né? Com uma torcida gigante, né? Um elenco bom também, né? E com a nossa formação da nossa equipe, né? Muito boa, né? Então, assim, jogar com os jogadores que vieram pro esporte, a sensação foi muito boa. E o título, melhor ainda, né? Mais um, na verdade, desde 97, né? Até 2000 eu conquistei o tetracampeonato aí. Você é um jogador que tem vários jogos históricos em sua carreira, como as finais do Pernambucano, final da Copa do Nordeste, título nacional pelo Atlético Paranaense, entre outros. Qual foi o jogo que mais lhe marcou até 1999? Não desmerecendo nenhum dos outros, né? Mas eu acredito que foi o mais importante aqui no Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense vinha numa fase ruim de grana, né? Trocava muito de treinador de 92 até 95, muitos jogadores iam e voltavam, né? Então o sofrimento aqui foi enorme. E daí em 95, quando o Petraglia entrou no Atlético aí, deu uma revolucionada aí no clube, fez um time bom pro Campeonato Brasileiro da Série B e aí nós conseguimos o título da Série B e o acesso para a Série A. Olá, Leomar. Me chamo Rafael. E eu vou perguntar um pouco sobre o Sport de 2000. Para muitos, o Sport de 2000 foi o melhor time da história do esporte e você era o titular naquele esporte. O meu campo do Sport de 2000 era Leomar, Sidney e Adriano. Sidney e Adriano foi o melhor meio campo com quem você já jogou no esporte, a melhor trinca de meio campo ali. Você de volante, Sidney e Adriano, ou teve outro melhor? Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Quem fala é o Leomar. Boa tarde a toda a nação rubro-negra aí do esporte. Então, eu tive uma passagem aqui pelo Atlético Paranaense, né? E nós tínhamos um meio-campo forte também, né? Meio-campo bom. Era eu, o Alex Lopes, o João Antônio e o Everaldo. Mas eu acredito que em 2000 a formação do esporte eu acho que foi a melhor que eu joguei, né? Então eu, Sidney, Adriano, Nildo, então acredito que esse time aí tenha sido o melhor para mim. Em 2000, além do grande desempenho do esporte, de ser quinto no Brasileiro, vice na Copa dos Campeões, campeão pernambucano e campeão da Copa do Nordeste, o que você, que estava ali dentro do campo, em alguns jogos inclusive foi capitão, o que você acha que faltou para o esporte ser campeão brasileiro e campeão da Copa dos Campeões? Nós tivemos um ano muito bom, né?
estadual, se não me engano, Copa do Nordeste, Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, eu acredito que no jogo final contra o Palmeiras, nós tivemos um descuido ali e acabamos perdendo, né? E o Campeonato Brasileiro foi aquele jogo na Ilha do Retiro, né, contra o Grêmio, né, que o juiz não deu pênalti no primeiro tempo no Russo e que depois mudaria toda a partida, né, e acabamos empatando, se não me engano, em 1-1, né, e nós precisaríamos ganhar. Então, se nós tivéssemos mais esse pênalti aí, tivéssemos ganho a partida e passado para a próxima fase. Então, eu acredito que falta sorte, talvez competência também, né, para ter feito mais gols, mas o principal foi isso. E ainda sobre o ano de 2000, o Sport é campeão pernambucano, 3-2 contra o Santa Cruz, na ilha com gol de Jackson, já no final do jogo. O Sport é campeão da Copa do Nordeste em cima do Vitória, 2-2, com gol de Sangalete, fazendo o gol de empate do Sport. Qual título foi mais marcante no ano de 2000? O Pernambucano ou a Copa do Nordeste? Para quem gosta de ganhar título, né, Rafael, a gente não separa assim, né? O título, qualquer competição você quer ganhar, então os dois foram importantes. Mas eu acredito que talvez tenha sido mais difícil o da Copa do Nordeste, né? Que, se não me engano, a gente estava perdendo de 2-1, alguma coisa assim, e o Sangalete no final empatou e a gente jogava pelo empate. Se não me engano, acho que foi isso. Então, por isso se torna o mais importante. Olá, Lemar. Meu nome é Raul. Você foi convocado para a seleção de 2001, jogando pelo Sport, e usou a braçadeira de capitão, uma grande responsabilidade. Qual a sensação que você teve de ser capitão da seleção e como é que você avalia a seleção brasileira naquelas Copas das Confederações? Boa tarde, Raul. Prazer estar falando com você. Então, a respeito da seleção, a convocação sempre é uma honra, né? Sempre uma felicidade, né, de você estar sendo convocado. Mas, na verdade, o que aconteceu na seleção é que quando você vai para uma competição, você não vai com um time praticamente completo, né? Então, isso que aconteceu na confederação. Não foram muitos jogadores que nas outras convocações sempre iriam, né? E que sempre jogavam como titular, né? E nessa vez que eu fui convocado, foram muitos jogadores assim de primeira vez, né? De convocação. Então, o que atrapalha um pouco é o conjunto, né? Você pega um jogador de São Paulo, outro de Recife, outro de Rio Grande do Sul, Paraná, né? Minas, jogadores que não se conhecem, então acaba dificultando mais. E foi isso que nós sentimos no jogo contra a França, né, que nós acabamos perdendo 2-1. A França praticamente estava completa naquele jogo. E falando agora em relação ao futebol na Coreia, você foi jogar lá, você achou muita diferença do futebol de lá com o futebol brasileiro? E a adaptação foi boa? Como foi sua adaptação lá? É muito difícil, né? Eu acostumado com o calor, né, de Recife, e aí você ir para o extremo, né, na Coreia do Sul, né, com você pegando menos 8 graus, menos 10 graus, você pegando neve, né, tendo que treinar no frio, né, eu acabei sentindo muito, né, e aí fui me adaptar depois da metade do ano para frente que começa a esquentar um pouco, né? Então, assim, não foi fácil. E a respeito do futebol de lá, o futebol de lá ele é futebol muito rápido, futebol muito lançado, sabe? Não é aquele futebol igual o brasileiro joga, que passa de pé em pé. Então também tive essa dificuldade. Olá, Leomar, tudo bem? Miguel do podcast Na Marca da Cal.
que você acha da sua passagem pelo Náutico com o título do Pernambucano? Já ter jogado no Sport lhe fez pensar duas vezes? Boa tarde, Miguel. Prazer. Na verdade, antes de eu ir pro Náutico, né, eu tinha conversado com o pessoal do esporte, né? Mas como eu tinha uma ação de 2001, né, e eu fui pro Náutico em 2004, aí acabou não dando certo o acordo, né? Então, assim, me propuseram um valor que daí eu não concordei e acabei indo pro Náutico. Então fui pro Náutico lá, joguei estadual, o brasileiro, né, comecei jogando, depois acabei ficando no banco, entrando, jogando, titular, né? Então o título estadual, que nem eu falo, é um título que você busca, né? E não porque foi no Náutico não vai ser diferente, né? Um título que não que eu tava querendo, né? Então assim, é mais lógico, né? A gente sabe que tantos anos no esporte, né, acabaria gerando alguma inconveniência, né? Mas no geral foi tudo bem, tudo tranquilo. Você ainda acompanha o Sport e o Atlético Paranaense ainda? E o que você está fazendo depois de ter se aposentado como jogador? Na verdade, eu comecei a trabalhar como treinador, né, de escolinha, né, montei minha própria escolinha aqui em Curitiba e aí fui vários anos treinador, né, escola de futebol e daí só que acabei largando, né, 2013, 2014, ele acabei largando. Aí mudei para a área de comércio, né, tive um mercado, aí fui uns 2 anos, 3 anos também acabei desistindo. E agora estou na carreira de treinador do Amador aqui em Curitiba. E buscando alguma oportunidade no profissional, né? Então, a princípio agora, por causa dessa pandemia, tudo parado, né? Mas vamos ver se para frente dá alguma coisa certa. Qual a sua sensação em jogar um clássico CRB e CSA? A mesma sensação de outros clássicos, né? Aqui no Paraná, né, eu joguei o Atletiba, né? Atlético e Curitiba, Atlético e Paraná, aí em Pernambuco, Esporte Náutico, Esporte Santa Cruz. E CRB e CSA da mesma forma, aquele calor da torcida, né, estádio lotado, né, jogo bom, campo bom. Então a sensação é muito boa, né? É o que eu falo, o clássico sempre é o melhor para você se jogar, né? E na verdade você acaba buscando forças além do que você tem, né? Então foi uma passagem boa, lá também não consegui o título lá, né? Fomos vice-campeão, mas a minha passagem foi muito boa lá.